pequena, o primeiro impacto que eu tive de um espetáculo foi um espetáculo de circo. E eu fiquei completamente encantada e sonhei um dia poder voar como os trapezistas. Então você já fica meio mágica, né? Essa magia do circo entra na sua vida. Eu acho que a década de 80 ela tem uma característica, ela foi para mim, eu acho que foram dos anos mais propulsores de cultura. Então, no Circo Voador, não era só uma efervescência artística cultural, isso tinha e tinha muito. Naquela época a gente fazia um pouco de tudo. Mas também existiam alguns núcleos que se tornariam companhias de luz, né? Produtores. Eu operava som, eu montava cenário. Todo tipo de serviço acontecia ali. Naquela época a gente não tinha equipamentos incríveis. Então a gente queria realizar uma coisa, a gente fazia. Um fazer artístico de coletivo. Do nosso jeito, mesclando as coisas que a gente era apaixonado. Coletivos musicais, coletivos de poesia. Acabou que houve um encontro de várias pessoas, de teatro, dança. Pessoas e grupos que faziam parte daquela convivência. Que tinha uma paixão comum, que era o circo. Que acontecia lá, sob a lona do Circo Voador no Arpoador. Foi um lugar que sempre acolheu as diferenças. Alguns intrépidos já se encontravam por ali. De origens diversas, de culturas diversas. Não como intrépidos, mas como integrantes ou participantes de outros grupos. E isso eu acho que trouxe uma riqueza, a riqueza da diferença. E as coisas aconteciam assim, a gente se encontrava na praia, combinava, ligava um pro outro, qual é a boa? Boa ir pro Maranhão, vamos pro Maranhão. Havia um coletivo no Maranhão, dentre eles alguns acrobatas, o Dalmo Cordeiro, o Fernando Néder, a Beth Martins, o Paulo Dias. E na beira da piscina no Maranhão, um dia, né, do hotel, o Perfeito começou a falar, pô, seria tão legal, né, se a gente pudesse ir na Copa do Mundo. A gente organizou uma torcida cultural para acompanhar no México todos os jogos que o Brasil participava. Conseguiu um avião Hércules. Quando a gente chegou para embarcar, o comandante falou, ó, não vai dar, gente. Que foi quem levou a carga toda de luz e som e alguns artistas. Ele falou, olha, o avião aguenta muito peso, mas vocês vão ter que ir em cima da carga. Que foi a primeira turma que foi para Guadalajara. Chegamos em Guadalajara, tinha assim o trio elétrico, tinha o pessoal do Camisa, da capoeira, tinha o Alceu Valença. E bebemos muito culturalmente, né? Vimos muitas coisas lindas de arte histórica, dos índios, né? Dos espanhóis. E aí foi uma viagem de sonho. E quando a gente voltava pro hotel, fervia, aquela coisa fervilhava. E a gente alugou um carro, e aí a gente botou 7 ou 8 pessoas dentro desse carro e fomos descendo pelas praias lá. Se apresentou nas TVs, nas arquibancadas dos estádios onde o Brasil jogava, nas praças. Então a gente ficou muito íntimo, muito próximo, essa galera. Se criou algumas afinidades e a partir disso nasceu a Intrépida Trupe. Eu ouvia muito falar, as pessoas falarem, a gente vê vocês e a gente fica com muita vontade de fazer. Começou quando a Nina, filha de uma das fundadoras, da Beth, tinha 3 anos de idade. Era pilhada, via a gente fazendo, queria fazer. E as crianças que estão na plateia, que são mais, né, assim, impulsivas, todas vão para cima do palco, querendo se pendurar nos tecidos, nos trapézios. Quando a gente consolidou esse espaço aqui, aí começaram os cursos regulares para adultos, para crianças. E eu comecei dando curso para criança. Aqui eu só trabalhei com as crianças mesmo, crianças e adolescentes, né? Eu comecei a fazer isso porque eu gosto, então
Se virar uma profissão para mim, eu vou ficar feliz. Eu adorei, as crianças tiveram uma afinidade grande comigo, a Wandinha gostou do trabalho. Eu pensei que talvez um dia eu estaria lá, no lugar da Wandinha, do Gui, que são os meus professores, mas ainda tem que treinar muito, né? Em 92 a gente começou um trabalho com um trabalho social que marcou muito a Intrépida Trupe. Conseguiram uma casa ali na Rua Alice, né? O projeto Se Essa Rua Fosse Minha. O objetivo era trabalhar as crianças em alguns pontos da cidade, as crianças que andavam na rua, que trabalhavam na rua. Eu acho que deveria ter chance para todo mundo, né? Seria o certo. A gente está super satisfeito com esse apoio da Petrobras. Acha que também é mútuo esse reconhecimento. Acho que eu gostaria, assim, passar isso para as pessoas, ainda mais pessoas carentes, né? Na verdade, o que a gente espera é um apoio cada vez maior, né? Em todos os sentidos, não só financeiros. E quando a gente volta para a fundição, a gente veio fazer o Cronos aí no vão central. Então, assim, a parte técnica fez vum! Com direção minha, da Wanda e do Cláudio. A gente falou, vamos nós dirigir. Então a gente começou a setorizar o trabalho. Como a gente sempre criou, muito inspirado no lúdico, nos jogos, nas nossas vivências. Uma produção se configurou de fato, né, sob a batuta da Val, da Valéria Martins. E aí nesse espetáculo a gente juntou muita coisa que a gente queria juntar. Então a gente realmente começa a pensar nessa coisa técnica e na segurança de uma maneira muito cuidadosa. Tinha um bufão narrador, um teleférico de liras, né, do teleférico dos planetas. Com cordel, então a gente cantava, tocava, falava do tempo. Começou a pendurar muita gente. Por exemplo, tinha no Cronos um mobile que subia com pelo menos umas 5 pessoas penduradas. Tudo era grandioso no Cronos, né? A gente convidou o Paulo de Moraes, da Companhia do Armazém, para dirigir o Flap. E a gente queria também uma dramaturgia mais elaborada. Com o Claudinho já com esse crédito estabelecido, direção técnica. Para o Flap, a gente tinha que fazer um pêndulo. Você salta daqui e você balança, né? Assim, e alto, né? Foi um espetáculo lindo, que a gente fez uma temporada muito bem recebida pelo público no João Caetano. Uma adrenalina muito grande, sabe? Foi uma emoção muito legal. Foi sensacional esse trabalho. A gente trabalhou muito com elástico, com gente sendo ejetada. Daí você pula assim, e você vê a cara da plateia assim, sabe? Chocada com aquela pessoa caindo em cima. Então a gente começou a trabalhar umas coisas assim bem radicais mesmo. Que a Intrépida sempre foi uma grande família, né? Isso é uma coisa que todo mundo gosta de fazer. É sempre muito emocionante, cada truque novo. A minha mãe acha maravilhoso, ela acha que faz muito bem pra mim, ela sabe que eu gosto muito. Um trabalho que se realiza com muito amor e que vai se profissionalizando e que vira um referencial. Fizemos isso de uma forma muito corajosa e muito apaixonada. E eu acho que a gente ainda tem muito para viver. E de alguma forma continuamos a fazer de uma forma corajosa e apaixonada. E um companheirismo, e um carinho, e o trabalho é regado a isso. A cada ano uma surpresa. Então a gente tem sempre uma relação de amizade muito grande. E isso de alguma forma faz com que permaneça, né, através dos tempos. Isso deveria funcionar como um plano piloto, né, para ser multiplicado.